As possibilidades de fraturas aumentam com o avançar da idade, principalmente aquelas decorrentes da osteoporose, uma doença que prevalece entre os mais velhos. Outro fator importante a se ter atenção são as quedas. Elas são responsáveis por uma grande parte das admissões de idosos nos prontos-socorros. E para falar sobre os cuidados e os riscos com as quedas na terceira idade, nós vamos conversar com o médico ortopedista Matheus Bergamo. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite para poder falar com vocês um pouquinho desse tema que é tão frequente, tão importante na nossa prática aqui como ortopedista, que é as fraturas nos idosos, as fraturas por osteoporose, e grande parte aí vem das quedas, muitas vezes em casa e em trauma assim, o paciente caminhando, às vezes cai e impacta tanto na vida do idoso essas fraturas. Então, para começar, vamos falar exatamente como eu disse no começo, né? Vamos escolher os tapetes certos ou melhor não colocar nenhum? É mais ou menos por aí, doutor? Com certeza. O que a gente vê muito no dia a dia é que a maioria das quedas acontece no ambiente da casa mesmo, do domicílio, né? Durante a noite, às vezes o idoso levanta para ir ao banheiro, tropeça num tapete, o tapete escorrega, cai, um tombo bobo, mas que é suficiente para quebrar um osso grande, igual um fêmur, um húmero ou algum osso do punho, que seria o rádio, né? Então, assim, a maior parte da atenção tem que ser dirigida para casa mesmo. Doutor, e pode acontecer também o contrário. O osso está tão fragilizado que ele quebra e a pessoa cai? Isso pode acontecer? Isso é possível, isso é relatado e nós vemos isso. Não é o mais frequente, não é o que mais acontece, mas a osteoporose, o osso pode ir enfraquecendo e perdendo a sua estrutura, né, a sua rigidez, sua capacidade e quebrar e a pessoa cair. Às vezes algum paciente que usa algum remédio crônico, isso é possível. Mas seria caso de osteoporose mais severa ou alguma outra alteração. O mais comum é uma queda boba, um trauma de baixa energia, que nós chamamos, é uma queda ao solo, seria tropeçar, cair e levar à fratura. Mas é possível acontecer de forma espontânea também. Doutor, e tem como eu fazer alguma coisa na infância, na adolescência, na fase adulta, para eu prevenir que a minha idade, quando chegar na terceira idade, eu tenha mais força nesses ossos? Ou é uma coisa inerente da terceira idade, de qualquer forma, eu vou ter fraqueza nos ossos? Algum grau de fraqueza é inerente, a gente não tem como lutar contra a natureza, isso vai acontecer. Então, o que a gente tem que tentar é como envelhecer com maior qualidade, como se adequar ao envelhecimento, que a gente não tem como mudar, né? Então, assim, o primeiro pilar que seria desse processo seria exercício físico. Isso aí pode ser feito e deve ser feito em toda a faixa etária, mas principalmente após os 50 anos, com o objetivo de prevenir, né, de reduzir o processo dessa osteoporose, dessa perda óssea. Exercício físico seria a base. Algumas vitaminas, como cálcio, vitamina D, dependendo a idade, a indicação, podemos também associar. E a avaliação, né, de densitometria óssea, para a gente realmente ver se esse osso desse paciente está compatível com as outras pessoas da mesma idade, ou se já está tendo envelhecimento mais acelerado, uma perda óssea, uma reabsorção óssea mais acelerada, em relação à sua faixa etária, seria os pacientes com a mesma idade ou com a média da população. E se isso for identificado, uma osteoporose, uma osteopenia mais precoce, aí sim já iniciar um tratamento mais direcionado. Mas a base, que seria indicação para todos, seria exercício físico. Doutor, aconteceu de uma pessoa cair, machucou, quebrou o fêmur ou aqui na região da bacia. Qual que é o tratamento? É cirurgia? O que se faz?
Assim, o que eu poderia deixar de recado hoje? Eu acho que idoso caiu, não subestime, leva no pronto-socorro, faça uma avaliação do que esperar 2, 3 dias se persistir a dor, porque, igual eu falei, quedas leves podem dar fratura. Aí nós vamos avaliar aonde foi essa fratura. As principais fraturas que acontecem seriam no punho, né, no rádio que nós falamos, no fêmur, seria o colo fêmur, a região intertrocantérica, transtrocantérica do fêmur, o húmero, né, que seria o ombro, e principalmente também a coluna, seriam os principais locais que são fraturados. Cada local tem uma particularidade de tratamento. Coluna, húmero, grande chance de a gente tratar sem cirurgia, principalmente na coluna. Nosso objetivo sempre é controlar a dor e tratar essa fratura sem cirurgia. Agora, outras fraturas de fêmur, nós chamamos de fêmur proximal, as fraturas de colo, transtrocanterianas, essas são, via de regra, cirúrgicas. Então, bem dizer, 100% são cirúrgicas quando acontece essa fratura. A gente precisa devolver esse paciente à mobilidade. O idoso quebrou hoje, operar hoje, é uma cirurgia praticamente de urgência para ele poder estar em pé amanhã, porque a mobilidade é muito importante para o organismo. Então, cada fratura tem sua particularidade, mas a fratura de fêmur requer muita atenção, porque essa é uma cirurgia que a gente considera de urgência. E essa fratura que não precisa de cirurgia, fisioterapia ajuda? Ajuda, com certeza. Pensando agora na coluna, que é uma fratura muito comum das fraturas osteoporóticas, se a gente for pegar todos os pacientes acima de 65 anos, até 6%, 8% pode ter uma fratura de coluna. Então, assim, 100 pessoas que você conhece, 6 podem ter. Eu acho isso muito. Na coluna, a gente já é mais permissivo em tentar não operar em tratamento conservador ou algumas outras medidas. A gente pode colocar um cimento para melhorar a dor e fortalecer essa vértebra. Aí a fisioterapia entra muito importante também, para reabilitar, para devolver movimento desse paciente. Mesmo nas fraturas que a gente opera, na fratura de fêmur, o fisioterapeuta, a reabilitação, eles são profissionais aliados nossos. Então, operou hoje, amanhã o fisioterapeuta é importante igual o médico. Não adianta só fazer a cirurgia se não tiver uma equipe multidisciplinar para reabilitar esse idoso no outro dia. Então, é colocar em pé, é voltar a andar. O que não pode acontecer no idoso que fraturou, operando ou não, é ficar acamado. Todos os nossos objetivos são para não deixar esse idoso acamado, devolver mobilidade, porque o movimento do corpo é fundamental para a saúde. O senhor falou em movimento do corpo no princípio da nossa entrevista, o senhor disse também sobre exercício físico. Mas quais são esses exercícios para essas pessoas idosas? O exercício físico, por que é tão importante? O osso, ele responde muito ao estímulo, à carga. Então, quanto mais a gente solicita desse osso, com movimento, com exercício físico, mais osso, vamos dizer assim, é produzido, o osso se reforça. Então, exercício físico, o que a gente pensa? Exercício de fortalecimento muscular, de alongamento muscular e um impacto mais reduzido. Seria desde uma caminhada, uma musculação, é um ótimo exercício, hidroginástica, pilates, seria o grupo de exercícios que a gente tem mais, nós indicamos mais para os pacientes. Então, pilates, academia mesmo, a própria musculação, atividade na água, hidroginástica e até a própria caminhada. O importante é movimentar. Tudo que você faz que não tenha dor, não tenha piorando risco de queda, de impacto, um peso excessivo, mal feito, tudo que não é isso é benéfico. Então, assim, eu falo muito para os nossos pacientes. Exercício físico, em toda fase da vida, mas principalmente para os idosos, é remédio. É como se eu pegasse um receituário e escrevesse 1 hora de exercício físico todos os dias. Isso é um tratamento. É, às vezes, muito mais efetivo que vários remédios.
Nossa, que interessante. Eu não sabia que o exercício físico pode fazer com que o nosso corpo produza um osso mais forte. Muito interessante, muito legal. Outra pergunta, doutor. Quem tem mais problemas de ossos, os homens ou as mulheres? Aí essa questão já está bem definida. Infelizmente, as mulheres têm uma desvantagem nesse assunto. As fraturas osteoporóticas têm uma incidência maior nas mulheres, assim, em 2/3. Então, assim, 60%, 70% das fraturas tendem a acontecer nas mulheres. Tem várias teorias que explicam isso, mas a mais aceita é em relação à parte hormonal mesmo, de pós-menopausa, e a queda de alguns hormônios pós-menopausa influencia nessa perda da massa óssea mais rápida do que nos homens. Então, depois no final isso dá uma reduzida, mas ali por volta dos 65, 70, 75 anos a incidência é maior nas mulheres. Bom, então vamos recapitular tudo que a gente falou aqui hoje sobre a questão dos ossos e os idosos. Exercício físico, principalmente musculação, ajuda muito. E outra coisa que o senhor disse aí, a questão do caiu, quebrou, mesmo se você sabe se quebrou ou não, corre para o médico. Isso, faça uma avaliação. Porque acontece, às vezes o idoso cai, fica com uma fratura de fêmur e procura atendimento 4 dias depois. Isso impacta no risco de complicações, até de mortalidade. Operar uma fratura de fêmur em 24 horas, operar uma fratura de fêmur em 5 dias, muda a chance de uma boa recuperação. Então, melhor avaliar, ficar tranquilo, voltar para casa, do que chegar 4, 5 dias depois com uma fratura já mais antiga. Então, gente, o negócio é, corre com o vovô, corre com a vovó. Não é isso, doutor? Exato. Muito obrigada pela participação, foi muito legal. Espero que volte outras vezes. Só convidando que a gente organiza. Muito obrigado pelo convite, foi ótima participação. Legal. Um abraço, bênçãos do Pai Eterno para o senhor. Abraço.